A gente tem que entender que a lei fala assim, É um conjunto de unidades curriculares. ok, mas o que são as unidades curriculares? Essa coisa dos itinerários formativos é o que mais está deixando o pessoal inquieto, porque a formação geral básica, como é para todo mundo, as escolas vão continuar trabalhando da mesma forma. Agora, e o itinerário? Primeiro, que no itinerário não vai ter todo mundo. Tem menino que vai escolher o itinerário A, outro vai escolher o itinerário B, isso aí já é um grande desafio. Em segundo lugar, o formato do itinerário, né? O itinerário formativo, a lei diz o seguinte, que ele é um conjunto de unidades curriculares. Então, o que eu gosto de fazer de analogia para o pessoal entender é o seguinte, imagina lá na sua infância, resgata aí, aqueles Legos, eu era apaixonada com Lego, aquelas pecinhas. Então, os Legos são formados de pecinhas coloridas de vários tamanhos. Então, você tem ali uma pecinha verde desse tamanho, uma pecinha amarela de um tamanho um pouquinho maior, uma pecinha vermelha com outro formato, e quando você vai juntando aquilo ali, você vai formando alguma coisa. O itinerário é um conjunto de unidades curriculares, ou seja, pecinhas de Lego que se juntam para formar um mínimo de 1.200 horas. Aí, a gente tem que entender que a lei fala assim, É um conjunto de unidades curriculares. ok, mas o que são as unidades curriculares? Elas são um conjunto de uma proposta pedagógica que você faz com uma carga horária pré-definida. Então, você vai perceber, muita gente fala assim, Eu vou fazer um itinerário de robótica. não, você não vai fazer um itinerário de robótica. Você vai fazer uma unidade curricular de robótica que vai compor o seu itinerário. O itinerário é grandão, ele tem 1.200 horas mínimas. Você pode até dar mais. Tem escola que tem uma carga horária bem robusta que vai dar mais, não tem problema. O que você não pode dar é menos. Então, um itinerário, a gente poderia dizer que é um conjunto de unidades curriculares com uma carga horária pré-definida que vão compor essa parte flexível do currículo do novo ensino médio. Elaborar um itinerário formativo é desafiador, mas você precisa observar algumas coisas, sabe por quê? Tem gente fazendo itinerários. Eu vou fazer um aprofundamento em matemática, eu vou colocar lá em matemática educação financeira, bolsa de valores. Tudo bem, você pode fazer um diálogo com essas práticas sociais, não tem problema. Mas, como itinerário formativo vai fazer parte do processo avaliativo do segundo dia do Enem, você tem que ficar atento à matriz que foi publicada no referencial de implantação dos itinerários. Esse referencial, ele colocou ali 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção na realidade sociocultural e o empreendedorismo. O empreendedorismo está ligado com o projeto de vida. Então, olha só, para você elaborar um itinerário, você tem que, primeiro, olhar para a matriz dos eixos estruturantes. Depois, olhar para a BNCC, porque ela é aprofundamento, aplicação e ampliação daquilo que o aluno estudou lá em cima. Você tem que olhar também para as demandas do mundo atual. Você vai ter que olhar ali para a matriz de referência que foi colocada pelo governo. E assim elaborar um itinerário. E você divide ali em algumas partes, por exemplo, de aprofundamento, de eletivas, que são unidades menores, e você pode colocar o projeto de vida, que é obrigatório na reforma, como uma unidade curricular. Olha só, a palavra eletiva, ela vem de eleição. Se é eleição, então fica meio esquisito eu colocar eletiva obrigatória. Mas você pode pôr partes obrigatórias no itinerário comum a todos. Então, vamos dar um exemplo. Um menino escolhe matemática, o outro escolhe ciências humanas. O outro vai fazer medicina e escolheu ciência da natureza. Eu posso fazer unidade curricular comum a todos eles, porque a eletiva, lá na lei, diz que a eletiva é para a vida. A eletiva não necessariamente vai aprofundar numa área. Então, vamos entender que, por exemplo, se você tem uma eletiva de voluntariado, eu tenho um curso do novo ensino médio, eu dei essa eletiva de voluntariado desenhada com a matriz. Voluntariado é uma prática que serve para qualquer aluno, tanto para aluno que escolheu matemática, quanto para aluno que escolheu ciências humanas, ciência da natureza. O voluntariado vai preparar esse menino para olhar para a dor do outro e contribuir de alguma forma. Então, você pode colocar eletivas comuns a todos e o aluno escolhe. Você faz um portfólio de 5, por exemplo, ele escolher 2. O projeto de vida
Eu estou sugerindo que ele seja unidade curricular obrigatória, sabe por quê? A essência da reforma, o DNA dessa reforma é trabalhar em torno do projeto de vida do aluno. Então, se o aluno precisa descobrir qual que é o seu projeto de vida e ele tem que trabalhar autoconhecimento, ele tem que conhecer o mundo do trabalho, as profissões, para desenhar o seu projeto, que a essência é assim: quem eu sou, primeiro descobrir quem eu sou, minhas fortalezas, o que eu preciso trabalhar, onde que eu quero chegar, e esse percurso de planejamento para chegar lá é essa a essência do projeto de vida, que é a essência da reforma. Então, vamos sintetizar. Põe lá no seu itinerário uma parte de aprofundamento que o menino escolheu, uma parte de eletiva e uma parte de projeto de vida. Aí você vai ficar com o itinerário bem completo. E essa pergunta é a que eu mais escuto, porque olha só, itinerário é livre para que a escola realmente olhe para suas necessidades, para a sua localidade e faça os itinerários. Eletivas podem ser feitas, inclusive, com a escuta dos alunos. Você pode escutar o que os alunos querem aprender e montar eletivas. Se cada um vai ter autonomia de criar o seu percurso flexível, que é o itinerário, como que colocou isso no segundo dia como segunda etapa do Enem? Porque lembra que eu falei? Tem matriz. Você tem matriz de habilidades que vão o quê? Nortear a elaboração desses itinerários. E a gente tem um paradigma, a gente tem uma mentalidade focada nos conteúdos, né? A gente tem ali aquele paradigma de que se eu estou estudando a Idade Média e a outra escola não está estudando a Idade Média, eu não posso perguntar nada sobre isso porque não vai ter como avaliar. Mas a base, ela não veio focada em conteúdo isolado. A habilidade dá para ser comum. Desenvolver, por exemplo, uma habilidade de identificar as permanências e as rupturas no mundo, dá para você fazer isso estudando Dubai ou estudando, por exemplo, as ruínas da Grécia. Você vai identificar nos dois conteúdos as permanências e as rupturas. Então, o segredo é focar na matriz de habilidades e não somente no conteúdo isolado.